Muito bem, então boa tarde a quem nos segue de Portugal, bom dia a quem nos segue do Brasil. Estamos numa sessão promovida pela Associação de Estudos Europeus de Coimbra, com o IPEJA. É uma sessão que se insere no seminário de verão que a Associação de Estudos Europeus de Coimbra, com o IPEJA, repito, anualmente vão realizando em Coimbra, na cidade de Coimbra, entre os finais de junho e primeira semana de julho. É um seminário já com uma longa tradição, que tem permitido a intervenção de qualificados juristas, quer portugueses, quer brasileiros, mas que este ano, infelizmente, pela grave pandemia que estamos vivendo em todo o mundo, temos que recorrer a estes meios de comunicação à distância para, por meios telemáticos, nós podermos realizar este seminário. Eu cumprimento os oradores, a doutora Maria Inês e o doutor Márcio Guimarães, bem como todos quantos em Portugal e no Brasil nos estejam seguindo através do Instagram, eu creio, não é? Muito bem, eu queria, em primeiro lugar, justamente a propósito de ser uma realização da Associação de Estudos Europeus de Coimbra com o IPEJA, cumprimentar duas pessoas a quem se deve fundamentalmente a realização deste seminário. O Dr. Manuel Porto, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, grande responsável, no melhor dos sentidos, por estes seminários, e no Brasil, pelo professor Rubens Lopes da Cruz, o nosso amigo de Rubinho, como todos familiarmente o tratam. Queria também parabenizar, felicitar, para além do professor Manuel Porto e do professor Rubens Lopes da Cruz, também pela uma palavra de apreço pela organização desta sessão, aos desembargadores Elton Leme e Cristiano Frota. Dito isto, depois de apresentar os meus cumprimentos e saudações, quer aos oradores, quer aos grandes mestres a quem se deve a realização destes seminários, eu queria dedicar uma breve palavra ao tema que vamos hoje tratar, antes de dar a palavra aos oradores. Este tema, como sabem, é a alteração superveniente de circunstâncias e Covid-19. É um problema com grande atualidade, portanto, vamos tratar de uma questão com grande atualidade, devido ao novo coronavírus que a todos nos aflige, tem grande atualidade, mas é um problema de sempre. É um problema bem antigo. Desde a velha cláusula, desde a doutrina da velha cláusula rebus sic stantibus, que o pensamento jurídico se preocupa em todo o mundo por responder a esta pergunta: se e em que medida é que uma alteração radical de circunstâncias permite a resolução ou a modificação do contrato? Em que medida é que uma superveniente e profunda alteração de circunstâncias permite que realmente o contrato possa ser revisto, possa ser modificado ou possa ser resolvido? Desde a velha cláusula rebus sic stantibus, dizia eu, que surgiu, digamos, em contraponto com um outro princípio fundamental, também com uma máxima em latim, pacta sunt servanda. Os pactos são para se cumprir, o princípio da estabilidade dos contratos, que é fundamental, não só do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista ético, do ponto de vista social, mal de nós, e do ponto de vista económico, evidentemente. Os contratos são para se cumprir rigorosamente. Mas é esse princípio de pacta sunt servanda, os contratos são para se cumprir, os compromissos assumidos são para se respeitar, surge em contraponto, a doutrina primeiro surgiu no direito canónico e depois foi levado para o direito civil por Baldo e Bartolo, esse princípio de que rebus sic stantibus, ou seja, assim que se mantenham as coisas. Quer dizer, os contratos são para se cumprir, se na medida em que o status quo, a situação que figurava no momento em que o contrato foi celebrado, não estiver alterado. Portanto, sim, pactos são para se cumprir, os contratos são para respeitar, mas na medida em que as circunstâncias se mantenham. É isso que significa a cláusula rebus sic stantibus. Agora, é evidente que não é qualquer alteração de circunstâncias que pode justificar uma revisão contratual. Isso seria pôr em causa o princípio da estabilidade dos contratos. Não é qualquer alteração. E daí que, ao longo da história, em vários quadrantes, tenham surgido várias doutrinas para responderem a este problema. Quais são as circunstâncias juridicamente relevantes? Quais são as circunstâncias cuja alteração justifica uma intervenção no contrato? Quais são as circunstâncias? Para responder a essas perguntas, ao longo da história, como eu disse, em diferentes quadrantes geográficos, foram surgindo várias doutrinas. Desde a doutrina da imprevisão, à doutrina da onerosidade excessiva de Itália, do Código Civil italiano, de resto influenciou o novo Código Civil brasileiro, que consagrou essa doutrina. Na Alemanha surgiu a doutrina, a Voraussetzung, a doutrina da pressuposição, de Windscheid, mais tarde a doutrina da base do negócio, a Geschäftsgrundlage, primeiro de Hertmann, depois de Lehmann. Doutrina essa
que foi consagrada no Código Civil português. Hoje, aliás, essa doutrina tem assento no BGB, está no Código Civil alemão, no parágrafo 313, se não me engano, 313 exatamente do BGB, que foi introduzida há relativamente pouco tempo, em 2001, 2002, na reforma do Código Civil alemão, uma lei de modernização do direito das obrigações, que consagrou no Código Civil alemão essa doutrina que era alemã, a doutrina de base do negócio, que é chefe de segundo laga, e que agora teve assento legal no BGB. Mas há também quem recorra a outros instrumentos, que diga que este problema é um problema de interpretação do contrato, é de encontrar no contrato a resposta para esta questão. E se não estiver no contrato é porque há uma lacuna que deve ser integrada, nem que seja através da chamada interpretação complementadora, em alemão, ergänzende Auslegung. Bom, isto para lá de que podem as próprias partes resolver este problema. É conhecida no comércio internacional a velha cláusula hardship clause, portanto, que implica, são as próprias partes que, quando celebram um contrato, prevêem as circunstâncias que poderão justificar uma renegociação do contrato. Hardship clause, uma cláusula frequente no comércio internacional. Bom, em Portugal, só mais uma palavra, para dizer que em Portugal esse problema está, enfim, no Código Civil há um artigo fundamental, que é o artigo 437, portanto, a resposta do legislador português está no artigo 437, consagrou-se a tal doutrina alemã da base do negócio. O Brasil foi para a doutrina italiana da onerosidade excessiva. Nós, já desde 1966, antes mesmo de o BGB a ter consagrado, é uma doutrina alemã já aplicada pelos tribunais alemães, mas antes mesmo de ter o seu assento legal, isto é, antes mesmo de a lei alemã, o BGB, o Código Civil alemão, a ter consagrado. Os tribunais justificavam o recurso a esses princípios no princípio da boa-fé. No parágrafo 242 do BGB, o princípio da boa-fé, era a justificação para os tribunais alemães intervirem e consagrarem a solução da base do negócio. Essa base do negócio, repito, essa doutrina já existe no Código Civil português desde 1966, foi quando o Código foi publicado. No artigo 437, em duas palavras, o que é que se exige? Quando é que a alteração de circunstâncias em Portugal é juridicamente relevante? Quando afetar a base do negócio, que é esta base do negócio, como diz a lei, são as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. Quando tiver havido uma alteração anormal, essa alteração lese gravemente uma das partes, não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato, e, por outro lado, que afete gravemente o princípio da boa-fé. São as grandes ideias que estão consagradas no artigo 437 do Código Civil. No Brasil, é o artigo 478 do Código Civil que consagrou essa doutrina da onerosidade excessiva, embora esse artigo se deva articular com outros, com o artigo 317 e com o artigo 625.2, mas neste último caso relativamente ao contrato de empreitada. Para terminar, quais as consequências? Isto é, quando há uma alteração juridicamente de circunstâncias, juridicamente relevante, quais as consequências? Uma resolução do contrato ou modificação dele segundo os juízes de equidade. Agora, há outros casos, há outro problema que eu ia pôr, rapidamente só para terminar, portanto, de resolução ou modificação do contrato. Isto quando essa intervenção é feita pelo tribunal, a requerimento do lesado pelo tribunal. Mas em certas alterações de circunstâncias, quando se trata de quando é afetada a chamada grande base do negócio, casos de calamidades, como a que estamos a viver, uma pandemia gravíssima, portanto, situações já não pontuais, mas gerais, grandes calamidades, quando há grandes crises financeiras, quando há guerras, enfim, quando há grandes alterações que afetam uma multiplicidade de contratos com implicações sistémicas, tem-se entendido que a intervenção para resolver esse problema, para solucionar este problema da alteração de circunstâncias, já não deve ser pelo tribunal, pontualmente, à medida que o lesado requeira, mas deve sim implicar uma intervenção do legislador, uma intervenção legislativa, pela visão de conjunto que o legislador tem e pela uniformidade de soluções que a lei pode dar. Isso, de resto, é o que está acontecendo em Portugal. O legislador há uma vasta legislação sobre este problema, desde que ele surgiu, que o Governo tem aprovado, o Governo e o Parlamento têm aprovado inúmeros diplomas legais, seja na área do direito comercial, do direito empresarial, seja na área do direito do trabalho, na área do direito fiscal, na área do direito de arrendamento. Portanto, o próprio legislador em Portugal tem ele próprio solucionado, através de normas jurídicas com alcance geral, através de leis, tem procurado solucionar esse problema com essas medidas legislativas.
Ora bem, é sobre tudo isto que nós vamos ouvir os nossos oradores, que são, como sabem, a doutora Maria Inês Viana de Oliveira Martins, doutora Inês Oliveira Martins, como nós em Coimbra a conhecemos, é professora doutorada em Ciências Jurídicas Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pertence a esta casa desde que nasceu, foi aqui que se formou, foi aqui que fez o mestrado, foi aqui que se doutorou, sempre com brilhantes classificações, com distinção e louvor por unanimidade. A doutora Maria Inês tem-se dedicado principalmente ao direito dos seguros, embora ela tenha intervindo em várias áreas, direito civil, direito comercial e até direito económico. Mas tem sobretudo sido na área do direito dos seguros, onde apesar da sua juventude, como estão a ver, tem já, eu contei, cerca de 24 trabalhos publicados, alguns dos quais em coautoria, artigos, vários artigos, fundamentalmente na área dos seguros, dizia, e 3 monografias, três importantes monografias, uma delas publicada no Brasil, salvo uma editora brasileira, com um prefácio da professora Judite Martins Costa, que todos bem conhecem. Para além de tudo isso, eu devo dizer-vos que a doutora Maria Inês eu conheço-a bem, porque ela foi minha assistente antes de se doutorar, e no próximo ano letivo vou tê-la novamente a colaborar perto comigo na cadeira de Teoria Geral de Direito Civil, de modo que é um prazer revê-la agora à distância também, apesar de estarmos no mesmo país, estamos também em sítios diferentes. Eu estou em sítios, a palavra portuguesa no Brasil tem outro significado, eu sei. Estamos em locais diferentes. Eu estou em Coimbra, a doutora Maria Inês está no Porto, presumo. Muito bem. Quanto ao professor Márcio Guimarães, o professor Márcio Guimarães tem uma atividade múltipla, eu diria. Tem o título de doutor em Direito pela Universidade pela UERJ, em que revalidou o seu título de doutor em Direito pela Universidade de Toulouse I, onde se doutorou em 2011 com uma tese Le rôle du ministère public dans les procédures collectives. O meu francês já foi melhor. Já foi melhor. Também tem o título de mestre em Direito pela Universidade de Cândido Mendes, Rio de Janeiro, e tem o título de bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. A atividade académica, quer no plano internacional, quer no plano nacional, é de grande relevo, de grande significado. No plano internacional, eu lembro, é professor convidado de várias universidades francesas, de Paris II, do Panthéon Assas, também da Suíça, enfim, uma palavra significativa. Também em Coimbra, no curso Ius Gentium com Ímbriga, temos também o professor Márcio Guimarães como nosso professor convidado, bem como professor visitante de Harvard Law School dos Estados Unidos. Para além, isto no plano internacional, no plano nacional, e resumidamente, ele é fundador e coordenador do Núcleo de Direito da Empresa e Arbitragem da Escola de Direito do Rio, da Fundação Getúlio Vargas, é académico fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, etc, etc, etc. Membro de várias comissões, quer no âmbito do EMERGE, da EMERGE, da Escola de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, quer da UAB, quer do Superior Tribunal de Justiça, quer da Câmara de Deputados, do IPEJA, evidentemente, tem participado e tem tido prémios, vários, designadamente a Medalha de Mérito da EMERGE, bem como do Ministério Público, tem uma atividade profissional, como há pouco disse, bem significativa e múltipla, também como árbitro, como advogado, como parcerista. Participa em bancas e concursos públicos e tem também participação significativa em bancas de pós-graduação. Bom, então é uma grande responsabilidade que os senhores têm, visto que o vosso currículo é importante, justifica justamente que tragam aqui valiosos contributos. Estou seguro que sim. Eu não sei se algum de vós prefere falar em primeiro lugar, talvez siga ao princípio ladies first, desde que não seja visto como sexista, nos tempos que correm a gente tem que ter cuidado. Não, é consentimento elevado. Eu digo os senhores em primeiro lugar, mas não sei se não quero ser acusado de sexista. Há um acordo entre vós a esse respeito ou não? Claro, para mim está ótimo. Sim, tenho todo o gosto também em começar primeiro. Pronto, então muito bem, doutora Maria Inês, cada um de vós dispõe de 20 a 30 minutos, nós temos ao todo 1h30, porque me disseram. Cada um de vós dispõe entre 20 a 30 minutos para fazer a respectiva apresentação e depois teremos um outro período de debate no resto do tempo que tivermos para quaisquer questões, só vamos intervir os três, mas quaisquer questões que cada um de vós pode suscitar ao outro e eu próprio também posso suscitar-vos essas questões, qualquer questão que possa vir da vossa apresentação. Muito bem. Doutora Maria Inês, tem Vossa Excelência a palavra.
Então, muito boa tarde e muito bom dia, respectivamente. As minhas primeiras palavras vão para o Sr. Dr. António Pinto Monteiro, a quem agradeço as palavras gentis que me dirigiu, fazendo-me sentir em casa, apesar desta distância digital. Fico feliz com este reencontro, é a segunda vez que nos encontramos aqui nestes outros locais e para discutir também aquilo que nos rodeia, o impacto desta situação excepcional, e é para mim uma grande alegria este reencontro possível, enquanto não há outros reencontros mais à frente. Cumprimento também o professor Dr. Márcio Guimarães, que ainda não tinha tido o gosto de conhecer. Espero que nos encontremos no próximo ano em Coimbra, será muito bom sinal que assim seja. Portanto, vários motivos se acumulam para desejar que isso venha a acontecer. E por último, cumprimento o IPEJA e a Associação de Estudos Europeus da Faculdade de Direito, da Universidade de Coimbra, a quem agradeço também o convite, que muito me honra e que me permite fazer esta apresentação tão atual e que espero que tenha interesse para quem a ouve e que cumprimento também, assim como teve interesse para mim, prepará-la. O que eu irei dizer irá ecoar, certamente, em muito daquilo que o Dr. António Pinto Monteiro já disse, portanto, o que vou fazer é um pouco esse percurso, digamos, essa compreensão da abordagem do direito português em relação ao problema da alteração das circunstâncias, o tal problema que se tenta colocar de parte, mas sempre se volta a manifestar presente. Portanto, explicar essa abordagem, como é que ela se coloca em termos gerais, como é que essas regras gerais podem valer neste caso e depois enquadrá-lo, no fundo, com as respostas, sempre a título exemplificativo, por causa do tempo, mas também porque as respostas do legislador têm sido múltiplas, não faria aqui sentido estar a esmiuçar cada uma delas, portanto, articular essa resposta geral com as respostas específicas, pontuais, que vieram a surgir. Então, no fundo, o que é que falamos aqui? Falamos de uma das manifestações dos problemas de alteração da realidade perante os contratos e o problema destas alterações da realidade subjacente aos contratos coloca-se, neste caso, ou perante essa alteração da realidade que nos rodeia, que é esta situação de pandemia, coloca-se perante contratos que foram celebrados antes desta situação se manifestar e ser percebida, no fundo, por quem contrata, e, portanto, essa alteração ter ocorrido depois da celebração desses contratos e antes de a sua execução estar totalmente terminada. Portanto, é esse problema que estamos a enquadrar e que questões concretas, que dilemas é que ele pode colocar. Fundamentalmente, vamos encontrar aqui duas grandes constelações de problemas levantados pela alteração das circunstâncias. Vamos encontrar aqui problemas de perturbação da finalidade das prestações acordadas, ou seja, basta pensar, por exemplo, nos muitos contratos de fornecimento que podem ter perdido o seu sentido, o seu propósito, contratos de fornecimento a restaurantes que estiveram fechados, de bens perecíveis que não podiam ser usados de outro modo, portanto, contratos de fornecimento mesmo a bares, por exemplo, que não podem reabrir. O contrato de fornecimento continua a ser possível, mas o emprego desses bens é que perdeu o seu propósito, perdeu a sua finalidade. Outro exemplo, contratos de empreitada, por exemplo, ligados a eventos temporários estou a dar os exemplos mais salientes, que estavam ligados a eventos temporários que também não podem ter razoavelmente lugar no contexto de pandemia, os festivais de que falamos, por exemplo, os contratos de construção de pavilhões ou de realização de outras obras, que perdem também o seu propósito, são possíveis, mas perdem o propósito. Contratos, como se fez sentir muito no início, a propósito das viagens de ski, viagens de neve, contratos de viagem organizada, ou pelo menos contratos de alojamento ou de viagem, que também cujo propósito se perdeu, embora fossem possíveis antes de terem sido proibidas viagens, deixaram de atender ao interesse do credor. Portanto, isto para exemplificar as hipóteses de perturbação da finalidade dos contratos e, por outro lado, também se fizeram sentir e far-se-ão possivelmente de modos diferentes, à medida que tudo isto evolui, problemas de perturbação da equivalência.
relativos a quê? A situações em que se tornou muito mais custoso ou até mesmo muito mais difícil obter certas matérias-primas ou, portanto, certos produtos necessários para a produção de outros. Exemplo muito saliente é o caso dos meios de desinfecção ou dos meios de proteção pessoal perante o contágio, que se tornaram muito mais difíceis de obter e muito mais caros, sobretudo no início da pandemia, mas não só houve uma interrupção das cadeias logísticas, ainda não se sabe, pelo menos em relação a produtos farmacológicos, essa interrupção ainda está, digamos, ainda se mostra sensível, à medida que forem aparecendo novos medicamentos, e houve também interrupções mais relativas ao próprio fator humano, ou seja, atividades para as quais deixou de haver trabalhadores disponíveis, não só por dificuldades de comparência, como por questões de segurança, por questões também de doença, mais diretamente. Portanto, vários exemplos. Um exemplo relativamente prosaico que apareceu na Alemanha foi na altura da colheita do espargo, falta de trabalhadores para colherem o espargo, porque coincidiu com um momento mais tomado pelo contexto de pandemia. Podemos pensar atualmente no problema também dos locais de processamento de carne, como sabemos nos Estados Unidos e agora também na Alemanha têm sido um pouco associados, não sabe se por causa de temperatura, a problemas de focos pandémicos, portanto pode haver também falta de pessoal que se disponha a trabalhar e a produzir, no fundo, a levar a cabo a produção acordada pelos donos dessas empresas. Portanto, temos aqui já uma série de exemplos, no fundo, de alteração das circunstâncias que se podem, no fundo, afetar estes vários contratos ligados ao turismo, contratos ligados ao fornecimento, portanto, dentro dos exemplos dados. Estes problemas de alteração da realidade, como disse o Sr. Dr. António Pinto Monteiro, não são uma realidade nova de todo, são problemas que sempre se colocam. E por isso mesmo, alguns destes contratos já dispunham de respostas legais específicas, ou seja, de aquilo que visivelmente para o intérprete é uma concretização, é uma aplicação do regime de alteração das circunstâncias, que já veremos. Portanto, já dispunham dessas respostas e por isso já estavam, digamos que, apetrechados com uma certa distribuição do risco feita pelo legislador de modo igual para todos os casos. Eu vou só dar um exemplo, que, digamos, ecoa num dos casos de que falei agora, que é o de contrato de viagem organizada. Por transposição de diretiva, já estava previsto no Decreto-Lei 17 de 2018, artigo 25, número 4, que o viajante tem o direito a rescindir o contrato de viagem antes do início da mesma, sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excepcionais no local de destino ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. Portanto, eis um exemplo. Esta norma, portanto, esta resposta já existia no ordenamento português. Aquilo que vamos ver no final da apresentação é que esta resposta passou a estar acompanhada por muitas outras, estas criadas para o contexto da pandemia e, na verdade, uma das respostas legais que surgiu e que eu irei indicar meramente, estabeleceu um regime diferente deste regime geral que vale para a viagem organizada, estabeleceu um regime transitório que vai valer até ao final do mês de setembro, portanto, alargando os casos de possibilidade de rescisão ou de modificação do contrato de viagem organizada. Mas isto então para dizer que já havia respostas legais pontuais, portanto, que para resolver estes problemas que detectamos e que, à parte dessas respostas pontuais, que são visivelmente concretizações do regime de alteração das circunstâncias, aquilo de que dispomos é da regra geral, da norma geral, que é o artigo 437, o Dr. António Pinto Monteiro também já o referiu, e que está também no Diploma Geral do Direito Privado, portanto no Código Civil. Eu penso que por uma questão de clareza, se me for permitido, eu vou só partilhar o Código Civil, apenas para ter a norma presente perante nós enquanto a lei, e depois voltarei eu a aparecer no lugar do Código Civil. Mas se me derem licença, não posso, não posso fazer isso, portanto terem que contar com a minha leitura, não tenho privilégios para aproveitar o Código Civil, irei tentar ler então a norma devagar, ela está, digamos, tem o grau de depuração técnica do Código Civil, próprio do Código Civil, por isso é bastante condensada, e contém muito conteúdo normativo condensado nos seus termos. Então eu vou ler artigo 437,
que tem epígrafe condições de admissibilidade da invocação desta figura, e do seu número 1 consta: se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução ou à resolução do contrato ou à modificação dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. Número 2, requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se ao pedido, declarando aceitar a modificação do contrato nos termos do número anterior. E, artigo 438, mora da parte lesada. A parte lesada não goza do direito de resolução ou modificação do contrato se estava em mora no momento em que a alteração das circunstâncias se verificou. O que é que encontramos aqui? Vários requisitos, eles são cumulativos, não obstante, é evidente, talvez, espero que se torne ainda mais evidente ao explicar o seu conteúdo, que eles estão entre si relacionados, porque têm como ponto de fuga, digamos assim, como eixo, o contrato concreto celebrado. Portanto, eles são fortemente marcados pelo contexto do concreto contrato celebrado e, por isso, embora sejam requisitos cumulativos, na verdade há uma certa atração, muitas vezes, entre eles. E por isso, isto para dizer o quê? Que por isso a sistematização destes vários pressupostos vai variando um pouco na doutrina portuguesa, não é sempre idêntica, mas é muito aproximada, por causa da relação também entre estes pressupostos. Eu vou então tentar sistematizar o que está aqui em causa, os vários pressupostos que vamos analisar. Então, a primeira expressão relevante é a da referência às circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. Esta é uma referência, entende-se, à base do negócio, já vamos ver a implicação disso, o que é que está aqui contido. Portanto, uma longa evolução doutrinal, no fundo, está aqui contida. Portanto, esta tem que se tratar das circunstâncias, não de quaisquer uma, já veremos, mas daquelas em que as partes fundaram a decisão de contratar, primeiro requisito. Elas devem ter sofrido uma alteração anormal, segundo requisito. A seguir vem a consequência jurídica, vem um pouco enxertada no meio da norma, a consequência jurídica que é da resolução ou modificação do contrato, também já falarei disto, mas até agora tínhamos falado de 2 requisitos. Portanto, um terceiro requisito, a exigência das obrigações assumidas pela parte lesada pela alteração das circunstâncias deve afetar gravemente os princípios da boa-fé, ou seja, esta alteração das circunstâncias tem que levar a que a exigência do cumprimento pontual do contrato gere uma lesão grave e inexigível para a parte afetada por essa alteração das circunstâncias. Portanto, esta lesão grave, esta afetação dos princípios da boa-fé, caso se exija o cumprimento pontual do contrato, e ainda, este agora será o 4º requisito, e é um requisito central, portanto, esse risco que se materializou na alteração das circunstâncias, portanto, essa alteração que se veio a concretizar não poderá corresponder a um risco que foi distribuído pelo próprio contrato, ou seja, que o próprio contrato colocou a cargo de uma das partes, já tendo, digamos assim, dado uma solução jurídica à questão. Este instituto só opera para lá das soluções já dadas pelo próprio contrato à questão. Estamos aqui perante a tal bissetriz entre a autonomia privada e a sua correção, quando necessária, de acordo com a boa-fé. Portanto, vimos 4 requisitos, refiro mais um último, que é o que consta já do artigo 438, a parte lesada não poderá encontrar-se em mora no momento em que pede uma destas consequências jurídicas, resolução ou modificação do contrato. Portanto, há aqui esta exigência de diligência da sua parte. Ora bem, vimos estes requisitos em geral e agora há que ver como é que eles se concretizam. E como é que eles se concretizam em termos gerais, como disse, há aqui muito conteúdo atrás destas formulações muito concisas, e como é que se poderão aqui aplicar a esta alteração das circunstâncias que diz respeito à eclosão, à manifestação de uma situação de pandemia como aquela que vivemos. Então, começando pelo requisito das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar,
portanto, o requisito que faz apelo à base do negócio. De que é que se trata aqui, no fundo? Do que se trata aqui é de selecionar aquelas circunstâncias cuja alteração releva, ou seja, os sujeitos, quando celebram contratos duradouros, têm toda uma multiplicidade de expectativas quanto ao modo como vão usar a prestação, quanto ao resultado económico que irão tirar daquele contrato, quanto à sua situação económica no momento em que serão chamados a cumprir. Um exemplo mais prosaico talvez, quanto ao local, às condições do local onde vão passar férias, por exemplo. Portanto, há toda uma pleia de expectativas que levam os sujeitos a celebrar um contrato que vai ser executado no momento futuro, e há que saber quais delas é que, portanto, podem suscitar que se ponha em causa o princípio da alteração do Pacto de Sunt Servanda. Portanto, há que filtrar quais as circunstâncias que permitem pôr em causa a estabilidade do contrato. No fundo, o que se trata é de separar, então, entre aquilo que são meros motivos individuais, sublinho a palavra meros, da contratação por uma das partes, e as circunstâncias que, não estando reguladas no próprio contrato, digamos, não entram no seu conteúdo, mas mesmo assim podem atingir aquele contrato e levar à sua modificação ou então à sua cessação. E do que se tratou, a grande questão foi, porque está aqui em causa a preservação da estabilidade contratual, de encontrar um critério, isso foi, digamos, o primeiro desafio doutrinal, encontrar um critério que permitisse circunscrever as circunstâncias que poderiam ser relevantes. O Dr. António Pinto Monteiro já fez um percurso breve, foi referindo vários nomes que foram marcantes também na discussão nacional, na discussão portuguesa, portanto, desde a teoria da pressuposição de Windscheid, que dizia que bastava que essa circunstância fundamental para uma das partes fosse reconhecível pela outra parte, o que daria asa muita insegurança jurídica, ao critério da base do negócio de Ortmann, que ainda está na base da formulação da nossa categoria, da base do negócio e também da jurisprudência alemã, mas portanto, este critério é apenas a base, foi depois dogmaticamente adequado, e que faz reentrar na base do negócio aquelas circunstâncias fundamentais para uma parte e reconhecidas e não contraditadas pela outra parte. E depois temos o critério, ou digamos assim, uma abordagem que é para nós central, que é a de Lehmann, que introduz, portanto, alterações a esta visão da base do negócio de Ortmann, no fundo com base a ser mais restritivo, ou de modo a ser mais restritivo quanto às hipóteses em que se pode pôr em causa o contrato. E o que é que se passa então a considerar que configura a base do negócio são aquelas circunstâncias fundamentais, pelo menos para uma das partes, cuja importância é conhecida ou cognoscível pela outra parte e que a outra parte, ou cuja na verificação, a outra parte teria aceitado, hipoteticamente, condicionar a manutenção do negócio ou então deveria fazê-lo de acordo com a boa-fé. Portanto, temos aqui esta visão já normativizada, digamos, da base do negócio, esta intervenção da boa-fé. Este é, digamos, o critério fundamental para traçar os limites da base do negócio. Em Portugal é incontornável o nome de Manuel de Andrade, mas não só, vários autores também falaram da questão, e este critério é levado um pouco mais longe por Manuel de Andrade, agora na senda de Lawrence, dizendo que mesmo em casos em que a boa-fé não exigisse a um sujeito que aceitasse o condicionamento do negócio àquela circunstância, mesmo nesses casos deve entender-se que a circunstância em causa integra a base do negócio, portanto a sua alteração vai permitir pôr em causa aquele contrato quando a alteração dessa circunstância seja de tal molde que cause uma turbação total da equivalência entre as prestações. Portanto, transforme a equivalência ou a equivalência subjetiva querida pelas partes no contrato numa grosseira não relação. Portanto, este critério da turbação da equivalência foi, digamos que foi sendo lapidado ou proposto na jurisprudência alemã a propósito no contexto da inflação e não só, e também de contratos de dificuldades de fornecimento nos contratos entre guerras, de carvão, por exemplo, e depois a obra de Lawrence surgiu um pouco em comentário a esta jurisprudência
concedendo o próprio Lawrence que haveria, no fundo, que seria mais necessário um esforço especial da doutrina em conter dogmaticamente estes casos de perturbação da equivalência entre as prestações, portanto, que era necessário depois trabalho doutrinal para criar constelações de casos e identificar o que poderia estar aqui em causa. Ora, com isto vimos então quais é que são as circunstâncias que integram a base do negócio, ou seja, como é que interpretamos aquela expressão inicial do artigo 437 do Código Civil, que se refere às circunstâncias em que as partes fundaram a sua decisão de contratar. Estas circunstâncias, então, são aquelas patentemente fundamentais para ambas, ou então para uma, e conhecidas ou cognoscíveis para outra parte, que, segundo a sua vontade hipotética, teria aceito condicionar o negócio à sua verificação, ou deveria tê-lo feito segundo a boa-fé, ou ainda que este não fosse o caso, também Antunes Varela falava destas hipóteses, que podia não ser exigível no momento da celebração esse condicionamento, mas mesmo assim a boa-fé venha a exigi-lo posteriormente, porque de outro modo criamos uma grosseira não relação entre as atribuições das partes. Estas circunstâncias, continuando ainda numa contextualização da maneira como opera este requisito, não têm que ser efetivamente representadas pelas partes. Houve aqui um debate inicial também proposto por Lawrence entre a base negocial subjetiva, representada pelas partes, e uma base objetiva. Não há uma diferença de tratamento entre estas circunstâncias. O que é que estou aqui a falar? Portanto, não estamos a falar de circunstâncias que as partes tenham necessariamente que ter representado, não tem que se fazer prova disso no momento da contratação. Podem ser circunstâncias meramente contextuais. Portanto, não há que provar, por exemplo, que as partes não pensaram em que não teria lugar uma pandemia com certa extensão, basta demonstrar, no fundo, que esse dado era contextual à própria contratação. Portanto, não há uma diferença de tratamento entre uma base negocial subjetiva e objetiva. E uma outra dualidade que surge aqui, que é, portanto, que não se relaciona com a primeira, o critério é outro, é que distingue entre a pequena e a grande base do negócio. A grande base do negócio foi, digamos, uma formulação doutrinal proposta também por um jurista alemão, por Kegel, e que no fundo separava aqui entre dois tipos de alterações de circunstâncias, também as grandes e as pequenas, correspondendo à grande e à pequena base do negócio. A pequena base do negócio diz respeito às circunstâncias que estão próximas daquele contrato em concreto, portanto que se repercutem sobre aquele contrato em concreto e que não têm, por oposição à grande base do negócio, às grandes alterações das circunstâncias, não dizem respeito a perturbações da ordem económica, social ou política geral. Portanto, no caso, uma alteração de pequena base do negócio dirá respeito, por exemplo, a uma recusa de um licenciamento que não permite dar o fim pretendido, digamos, à prestação em causa. Uma grande base do negócio, o exemplo que está perante nós neste momento é o caso da pandemia, que afeta de um modo transversal os contratos celebrados no seu contexto. Foi recentemente também o caso da crise financeira que atingiu Portugal em 2008, 2009 e teve réplicas e continua a produzi-las através da política monetária. Portanto, estes exemplos então de alterações, de grandes alterações das circunstâncias. Qual é que é o relevo? Há um relevo prático da distinção entre grandes e pequenas bases do negócio, grandes e pequenas alterações das circunstâncias? Não há, ou seja, o artigo 437 aplica-se de igual modo a ambas. Não obstante, duas notas devem ser feitas. Em primeiro lugar, deve dizer-se. Espera aí, então, 5 minutos. Portanto, em primeiro lugar, então, deve dizer-se que a prova de que o contrato assentou na não ocorrência de grandes alterações das circunstâncias é mais fácil. Portanto, a prova é desse dado de contexto que se torna mais fácil, muitas vezes, de que houve essa presença desse dado de contexto, e por outro lado, como irei dizer a seguir, agora percorrendo o resto do caminho mais rápido, há uma grande cautela dos tribunais portugueses na aplicação desta norma às grandes alterações das circunstâncias. Essa cautela é tida como justificada porque as decisões são casuísticas, estas circunstâncias são de alcance geral, portanto geram-se problemas de desigualdade potencial entre contratantes e de insegurança. Portanto,
estabelecido o primeiro requisito, deve haver uma alteração das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. Neste caso, no caso da pandemia, não será um requisito que coloque especiais problemas, portanto, porque a sua verificação nestes termos, algo tão específico como uma pandemia, seria algo que a boa-fé sempre exigiria, tenderia a exigir, todas estas respostas são muito em abstrato, tenderia a requerer de uma das partes que aceitasse condicionar a contratação àquele caso. Portanto, não se trata de algo recorrente, que devesse estar presente e contemplado no contrato. Em segundo lugar, temos que percorrer pelo menos os requisitos, deve haver uma alteração anormal das circunstâncias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as circunstâncias subjacentes à contratação devem ter-se alterado de um modo imprevisível. Imprevisível em função de quê? Do ponto de vista das partes do concreto contrato celebrado, portanto, não é imprevisível para qualquer sujeito que seja, não é esse o critério, mas tem-se em linha de conta os contratantes concretos que celebraram o contrato. Neste caso, temos que contar com algumas datas relevantes. Em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde considerou que estávamos perante uma emergência sanitária a nível internacional. Antes desta data, então, poderemos considerar que a eclosão de uma epidemia com alcance geral era imprevisível, portanto era uma alteração anormal. Mesmo assim, nessa data, digamos que nada traduzia o impacto forte que isto viria a ter em cada um dos países, por isso devemos dizer que para nós, do ponto de vista do território português, possivelmente tem um relevo maior a data de 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde confirmou que se tratava de uma pandemia, portanto, com impacto já transversal. E, a partir de 18 de março, torna-se inquestionável indefensável a existência de imprevisibilidade, de anormalidade, de alteração, porque foi declarado estado de emergência nacional. Portanto, há que ver quando é que teve lugar a celebração dos concretos contratos e o que é que era ou não previsível ou imprevisível para as partes que os celebraram, sendo certo que a partir de 18 de março não é admissível a alegação de uma imprevisibilidade e a partir de 11 de março também parece difícil a sua aceitação. Portanto, a alteração anormal ligada ao requisito da imprevisibilidade. Em terceiro lugar, tem que haver uma afetação grave, então, do equilíbrio das prestações, portanto, teria que se tornar contrária à boa-fé e exigir o cumprimento do contrato. Quanto a este requisito, é importante dizer que, portanto, esta afetação grave pode traduzir-se então no facto de aquela prestação já não ter qualquer interesse para o seu credor, como os casos que vimos de início, dos contratos de viagem, de empreitadas que iam ser usadas num contexto específico. Portanto, perde o seu propósito, a prestação, ou então pode ter que ver com os tais casos de perturbação do equilíbrio entre as prestações, portanto, os casos em que a matéria-prima ou um produto que é usado na produção ou um fornecimento prometido se torna excessivamente oneroso, excessivamente custoso. Algo para que queria chamar a atenção, que também é importante neste contexto, é para que estamos aqui perante uma afetação grave que se traduza no equilíbrio entre as atribuições assumidas, ou seja, não é tratado no âmbito deste regime o problema, que é um problema também jurídico e social grave, portanto, da perturbação das condições subjetivas e económicas de como cada uma das partes do contrato. As suas condições pessoais, subjetivas, as suas expectativas de lucro ou de condições financeiras para cumprir, não são resolvidas por este Instituto, que diz respeito ao contrato, e não essas condições gerais, são, no limite, tratadas por institutos como o da insolvência, e foram objeto de vários atos legislativos específicos no contexto da pandemia, por exemplo, o regime do arrendamento, que deu lugar a moratórias de pagamento de renda por falta de rendimentos, também das viagens, podem ser adiadas ou pode ser rescindido o contrato em caso de desemprego, fornecimentos de água, portanto, de bens essenciais. Também se proibiu as hipóteses de suspensão de fornecimento por causa de não cumprimento de outra parte, portanto, houve aqui uma série de medidas do legislador para fazer face à falta de meios económicos dos sujeitos afetados por este contexto económico trazido pela pandemia, mas nada disto, digamos que é uma figura que já foi discutida, o seu enquadramento na base do negócio, mas no regime de alteração das circunstâncias, mas deve ser
arredada desta sede. Em relação à mensuração, vou mesmo terminar, mais 5 minutos, rapidamente. Em relação a este... Passou o seu tempo, Maria Inês, portanto estamos já nos últimos 5 minutos de tolerância, está bem? Já para lá dos 30 minutos, já passou 30 minutos. Então, vou terminar os requisitos. Em relação à afetação grave, portanto, não há um limiar quantitativo específico, mas há a dizer que os tribunais portugueses têm sido muito exigentes quanto digamos, ao grau, ao prejuízo trazido à parte lesada. Por último, em penúltimo lugar, mas muito importante, a circunstância não deve estar coberta pelos riscos próprios do contrato, portanto, há que interpretar a distribuição de riscos feita pelo contrato e é feita também pela lei, que também tem normas sobre distribuição de risco, e aquilo que é tido em vista pelos sujeitos quando contratam um certo tipo social de contrato. O que há de ter em especial atenção? Pode haver cláusulas que distribuam em particular aquele risco, as cláusulas de hardship, as cláusulas de material adversal change, no caso de contratos de M&A. Portanto, há que ver se existe uma cláusula desse género, interpretar os seus limites e ter em linha de conta, por exemplo, como nestes casos, para adequar ao contexto que está aqui em causa, que mesmo que haja uma cláusula muito relevante para a distribuição daquele risco, os seus limites podem ter sido superados pela dimensão da alteração das circunstâncias em causa. Por exemplo, contratar um fornecimento a longo prazo e a preço fixo é geralmente entendido como a assunção do risco da variação de custo do bem que se vai fornecer, mas poderá entender-se que neste caso, como a doutrina alemã já considerou isso, dados os bens atingidos por estes fornecimentos, desinfetantes, portanto, dado não serem bens com índole especulativa nem afetados por um grande número de circunstâncias, portanto, poderá entender-se que neste caso, apesar de haver uma contratação a preço fixo, que foram transcendidos os riscos próprios daquele contrato. Portanto, mas há que fazer esta interpretação. Por último, então, não poderá haver mora da parte lesada, porque senão a invocação fica precludida. Para terminar, então, houve vários atos legislativos também, em matéria de viagens organizadas, arrendamento, em matéria de contrato seguro, para reagir a esta grande alteração das circunstâncias, o que é de saudar, mas eles não resolvem todos os casos e, por isso, ao fundo, resta sempre esta regra geral sobre a alteração das circunstâncias. E, para terminar, uma especial relevância poderá ter ela, ou tem-se dito, por causa do remédio, não da resolução, mas da modificação do contrato, que poderá ser indicado para responder a estes contextos, portanto, criando soluções de suspensão do contrato, de modificação do lugar da prestação, de modificação da quantidade ou das condições da prestação, portanto, tem sido especialmente realçado o proveito que se pode retirar deste remédio da modificação do contrato através dos juízos de equidade. Consegui, peço desculpa por me ter alongado, mas consegui fazer o percurso que tinha mais ou menos previsto. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Maria Inês, pela sua excelente intervenção. É claro que isto é um tema que estávamos o dia inteiro a falar dele, não tenho dúvida nenhuma, mas temos que respeitar o tempo, 30 minutos, a doutora Maria Inês já foi um pouco além disso. Vamos ouvir agora o professor Márcio Guimarães. Tem Vossa Excelência a palavra, faça favor. Muito obrigado. Primeiramente, uma satisfação muito grande estar aqui em mais um webinar do IPEJA, parabenizando aqui a organização do evento, nosso querido presidente, Rubens Lopes da Cruz, o professor Manuel Porto, também da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, que organiza um seminário de verão já por tantos anos, e esse ano, infelizmente, não pudemos aí estar juntos, mas estamos virtualmente juntos, o que é uma grande alegria, e a vantagem é que esses webinários estão todos gravados e ficam aí como um legado indelével a todas as pessoas que querem ter acesso. Parabenizo aqui a palestra, a conversa nossa de hoje, a professora Maria Inês Viana Oliveira Martins, com as suas manifestações aqui já. Por mim, eu ficava o dia inteiro ouvindo, não precisava dar mais 5 minutos. O professor Antônio Pinto Monteiro, que nos brindou com a abertura com todos os temas, e que eu aqui já reitero, se tivéssemos aqui uma edição ao vivo, eu poderia já trazer para minha introdução e passarei, e por isso vou fazer diretamente aos temas, porque estamos a discutir a circunstância. As circunstâncias são tudo aquilo que circunda um fato. E lembrando as palavras do professor José de Oliveira Ascensão,
Ele disse que todo negócio é uma entidade histórica. Todo contrato ele está situado num momento histórico que é único. Esse momento ele tem inúmeros fatos, inúmeros fatores, cenários que circundam aquele momento. Eu acho que é sobre esse enfoque que precisamos pensar em todas as teorias revisionistas, sejam os instrumentos previstos em Portugal, no Brasil ou até mesmo em outros países. Por exemplo, o direito inglês foi um dos primeiros duas decisões foram veiculadas no mundo, em que alguns inadvertidamente disseram: o direito inglês não admite a pandemia como caso fortuito ou força maior. E essa foi a notícia. Na verdade, se formos ver, porque o direito inglês não tem no seu ordenamento jurídico, como nós no Brasil temos, a previsão do caso fortuito ou força maior. O fortuito ou força maior é sempre oriundo de cláusula contratual. Então, o que o tribunal inglês decidiu, não estava previsto no contrato fortuito ou força maior e não se aplica. Não quer dizer que não haverá revisão contratual por outros fatores. Então, a mudança das circunstâncias elas devem ser analisadas, a meu ver, desta maneira. Em contraponto, nós temos, como o professor Antônio Pinto Monteiro bem indicou no início, reiterado pela professora Maria Inês Martins, a intangibilidade dos contratos. Os contratos são assinados, as obrigações são firmadas, pactuadas para serem cumpridas. Este é um objetivo e é o que dá segurança. Segurança esta, e o professor de Direito Comercial, como eu, posso contribuir no âmbito empresarial. O capitalismo, se formos pensar, o capitalismo ele reside nos contratos, na segurança dos contratos. Quando, por exemplo, o famoso, hoje muito badalado, Harari trata no seu livro, é bom porque não é um jurista, ele diz o que é uma empresa. Ele faz a comparação com a Peugeot e diz a Peugeot o que é? É o leão? Não, aí ele mostra que o leão foi descoberta aquela imagem dentro de uma caverna e ele pergunta, são todos os empregados da Peugeot reunidos no mundo? Não. São todos os carros da Peugeot reunidos? Não. O que é uma empresa? E aí a gente vai para a análise econômica de direito, quando Coase disse a empresa é um feixe de contratos. Os contratos pactuados, assinados, e ao final voltarei novamente nesse ponto, eles traduzem a atividade econômica e aquela atividade, aquele agente econômico que vai interagir. Então, esta confiança é de extrema relevância. Uma vez firmada a obrigação, ela deve ser cumprida. Eventualmente, não será, por inúmeras razões. E aí chegamos no nosso ponto, que é a pandemia. A pandemia trouxe muitos problemas, sabemos, lamentamos muito, nos solidarizamos com todos aqueles que tiveram problemas graves, das mais diversas matizes, mas a pandemia ela não trouxe consigo um novo princípio jurídico, como alguns querem crer, chamado de princípio Covid. O princípio Covid não foi incerto em nenhum ordenamento jurídico. Então, pandemia não é sinônimo de revisão contratual. Precisamos ver quais foram as consequências geradas pela pandemia em cada uma das relações obrigacionais, quais foram as circunstâncias. Cada país tem o seu sistema. Portugal, bem disposto em um dispositivo, muito bem interpretado e elencado pela professora Maria Inês, que é o 437. No Brasil, nós podemos dividir em 3 blocos. Primeiro, nós temos o caso fortuito e a força maior, em que seu artigo 393 ele indica quando houver um fortuito ou força maior. No caso da pandemia, é um fato do príncipe e ele gerará ausência de responsabilidade. Não me parece que a maior parte das demandas, sejam já judiciais, arbitrais ou ainda em fase de negociação, as pessoas queiram discutir quem tem ou não responsabilidade pelo inadimplemento. O que se pretende é algo mais. O que se pretende, especialmente, é nas prestações continuadas, como esse contrato poderá ser cumprido com uma prestação menor do que aquela outrora pactuada. Essa prestação outrora pactuada, ela foi, assim, alcançada dentro de uma balança, chamada de equilíbrio contratual.
E o equilíbrio contratual, muitas vezes, quando a gente pensa, e principalmente o direito civil, dito recentemente, achei muito interessante, a professora Judite Martins Costa disse: nós civilistas, nós sempre olhamos dois polos. A nossa visão é um contrato com dois polos, no máximo algumas partes em cada polo. O direito empresarial, o direito comercial, ele pensa no contrato, na capacidade de contratar, como alguém que é um agente econômico responsável pela manutenção do tecido econômico. E, finalizando, ela dizia: o contrato analisado pelo direito civil é um átomo, e o contrato analisado pelo direito comercial é o corpo, é a matéria toda formada pelo átomo. Sobre esse pano de fundo, obviamente, nós sempre teremos a cláusula da boa-fé, prevista no nosso artigo 113, muito claramente, todos os negócios serão interpretados sob o auspício da boa-fé, e também no 187, quando trata do ato ilícito. Portanto, fortuito e força maior é o primeiro ponto. A modificação das circunstâncias, como disse o professor Pinto Monteiro, inclusive repetido no 625, inciso 2, expressamente no contrato de empreitada. Número 2 é a excessiva onerosidade. Esta excessiva onerosidade, retomemos mais uma vez o equilíbrio contratual. Esta balança de equilíbrio não necessariamente é, como muitos pensam, aquela balança que nós tínhamos no passado nas feiras públicas, em que colocava o produto e tantas pedrinhas até que ela ficasse equalizada. Não. O equilíbrio contratual ele pode já, desde o início, partir numa balança que é desequilibrada. A alocação de risco, sob o ponto de vista do direito comercial, ela pode ser trabalhada desta maneira. Convencionou-se que não são 5 pedras aqui, 5 pedras aqui. São 5 pedras de um lado e 2 do outro. Mas, na verdade, é o contrário, né? 5 pedras vai cair. 5 pedras aqui e 2 pedras acima. Então, assim foi alocado. Se formos ler aquele contrato, eventualmente, ora, é excessiva essa prestação. Foi assim pactuado. Há liberdade de contratar. Sempre houve. E no Brasil, reforçado no ano de 2009, ano passado, com a chamada de Lei da Liberdade Econômica, em que seu artigo 421, letra A, deixou expressamente previsto o princípio da intangibilidade, da intervenção mínima nos contratos. É excepcional. E a seguir, no 421, parágrafo único, no 421, letra A, diz: é possível as partes preverem a alocação de risco, prever possibilidades de desfazimento do contrato e por aí diante. Então, esta excessiva onerosidade, nós nos valemos, todos sabemos, do Código Civil. O direito comercial no Brasil, desde 2002, a obrigação, pelo menos, está prevista no mesmo livro, mas hoje a interpretação doutrinária ela é clara que há certa diferença de enfoque quando formos analisar um contrato empresarial de um contrato comum do direito civil. Contrato empresarial, não digo aqueles contratos de agente de distribuição, aqueles específicos técnicos, não, e no nosso Código 1850 tinha, em Portugal também, não. Os contratos em que são pactuados por empresários. Pois bem, 478, excessiva onerosidade. Nós temos 4 requisitos. Primeiro requisito, prestação continuada. Segundo requisito, a prestação deve ser excessivamente onerosa. Terceiro requisito, extrema vantagem para uma das partes. Quarto requisito, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Tal qual o artigo 437, como bem expôs a professora Maria Inês de Oliveira Martins, todos são cumulativos. Prestação continuada é de fácil comprovação, não é difícil. 2. Prestação excessivamente onerosa. Aqui, nesse momento, talvez, anos e anos posta essa regra em outros ordenamentos jurídicos, como foi já exposto por ambos, eu acrescentaria aqui no direito francês, a Lei Fayot, em que foi após a Primeira Guerra, com a questão do carvão, também já aqui suscitado, em que começou-se a pensar, olha, não se pode cumprir nua e cruamente todas as regras ou cegamente o que foi pactuado. Algumas circunstâncias podem gerar a necessidade de revisão, de modificação. Então, quando é que a prestação se torna excessivamente onerosa? A professora Maria Inês bem indicou, não é insolvência de uma das partes. Está-se
está se difundindo que a ausência de recursos financeiros, a ausência de capacidade de pagamento poderia gerar uma excessiva onerosidade. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Portanto, vamos analisar dentro daquele contrato quais foram, mais uma vez, as circunstâncias que geraram o seu pacto e, hoje, quais são as circunstâncias para verificarmos se internamente aquele equilíbrio contratual foi muito modificado. 3. Extrema vantagem para uma das partes. Aqui, confesso aos senhores que podemos fazer inúmeras pesquisas. O Brasil, tanto a doutrina e principalmente a jurisprudência, passa um pouco ao largo deste requisito. Porque, acredito eu, o sentimento, e alguns autores assim dizem, um sentimento verdadeiro, prático é como nós vamos comprovar que é extrema vantagem para uma das partes. Não é vantagem, é extrema vantagem. Por isso, em tantos julgados e tanto a análise tem sido um pouco esse requisito um tanto mitigado. E 4, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, aqueles que estão completamente fora da nossa área de alcance. Ressalto que no Brasil alguns civilistas, nessa série de lives e manifestações públicas que estão se desenvolvendo, têm dito que a pandemia não é um fato imprevisível. Ela é previsível, porque a gripe espanhola assim o foi, porque até a guerra era previsível, e assim as crises são previsíveis, as crises financeiras, e aí alguns até vêm com uma aula de história muito interessante, mas confesso que não consigo concordar. Num webinar aqui, organizado também por nós, pelo IPEJA, com o professor Gustavo Tepedino e o ministro Paulo Tarso Severino, grande amigo aí da Universidade de Coimbra também, e chegamos à conclusão aqui que a imprevisibilidade da pandemia é latente. Mas houve um médico cientista no interior dos Estados Unidos que disse que seria no ano de 2020. Espera aí, a gente tem que também partir, a interpretação ela vem de um ponto de vista jurídico, mas também humano. Lembrando que o professor Miguel Reale dizia fato, valor e norma. O fato, nós valoramos o fato e criamos regras em cima desses fatos. Portanto, aqui o 4º requisito me parece, sim, cumprido com a pandemia, mas é necessário que todos os outros estejam presentes. Acontece que o 478 ele tem efeito liberatório. O contrato será resolvido. Portanto, mais uma vez, como no caso fortuito ou força maior, me parece que a maioria dos contratos, a maioria dos objetivos aqui das pessoas de revisão do contrato não está previsto. As pessoas não pretendem, principalmente no âmbito empresarial, a resolução do seu contrato sem qualquer responsabilidade. Não, pelo contrário. Como é que eu vou sobreviver sem esse contrato? Como é que eu vou sobreviver sem esse fornecedor? O que eu quero é a revisão contratual. Aí entramos no terceiro ponto, direito brasileiro, que sim trata da revisão judicial e, diríamos também, arbitral dos contratos, que é o artigo 317. Esta revisão se daria quando, por motivos imprevisíveis e quando houver manifesta desproporção das prestações, o juiz poderá então, rever a prestação ou, em caso se houver cláusula de arbitragem, o tribunal arbitral poderia rever essas prestações. O dispositivo ele é curto, ele é preciso e por isso que se interpreta sistematicamente com os outros requisitos, não necessariamente chegando à resolução. Então, para se verificar, por exemplo, motivos imprevisíveis, para se verificar se há desproporção, há que se verificar, como disse no início, a boa-fé contratual e, sobretudo, o equilíbrio contratual, e hoje materializado no artigo 421, letra A, e no 421, parágrafo único, em que, uma vez pactuado, deve ser cumprido, e isso é excepcionalíssimo. Posto, então, essas 3 hipóteses aqui, que são muito caras ao direito brasileiro, nós podemos dar algumas contribuições agora em relação à visão da contratação no âmbito empresarial. Mais uma vez, com a análise econômica do direito, Richard Posner dizia: o contrato é o seguro das pessoas. Segurança das pessoas é o contrato. Lembrando aqui o feixe contratual
Ronald Coase, e o capitalismo que falei no início disse que retomava. Só pararmos para pensar em algo muito simples, muito claro, que volta e meia nós mesmos da área jurídica sabemos que existe, é assim, mas vivemos numa realidade imaginária, e aí o termo de novo do Harari. Nós temos, por exemplo, R$ 1.000 ou €1.000 numa conta, não vou nem fazer hoje em dia a conversão, que a nossa taxa está muito ruim, né? Então, fiquemos aqui R$ 1.000 ou €1.000 na conta bancária. É claro que ninguém acha que realmente existe uma caixinha no banco com o seu nome, com aquele dinheiro ali. E se formos adiante no capitalismo, nas atividades empresariais, financeiras, a gente sabe que aquele dinheiro não está ali. E a gente sabe que R$ 1.000 emprestado pela professora Maria Inês, entregue ao banco depositado, que foi emprestado a mim, e, via de consequência, que financia a casa, por exemplo, a pessoa tem Pinto Monteiro, esses R$ 1.000 aqui, quando a gente fecha a conta dos três, ele não existem. Isso, por que permanece? Por que existe essa estrutura financeira econômica mundial hoje existente? Porque nós confiamos nos contratos. Então, a confiança nos contratos no âmbito empresarial ele ganha uma força muito maior. Aloca-se o risco. Há opções claras de riscos elevadíssimos, como, por exemplo, quando ingressamos na área da insolvência, todos os financiamentos na área da insolvência, chamada de deep financing, deep porque é debtor in possession, o devedor, finance o financiador. Ele financia para alguém que está com um ativo, fazendo uma tradução livre, o ativo estressado, distressed assets. Ele financia sabendo, eu vou financiar, está precisando e, eventualmente, eu receberei antes dos outros na hipótese de falência. Ele não pretende, de forma alguma, que se chegue à falência, mas ele sabe que o risco alocado é muito alto. Assim é previsível. Outras entidades que financiam, quando alguém acende a luz da insolvência, seja na recuperação ou mesmo na falência, elas não podem, elas são proibidas de emprestar. Portanto, aí é um exemplo claro em que a alocação de risco é feita conscientemente e não será uma modificação externa futura, mesmo em caso de pandemia, que vá alterar esse tipo aí, na minha visão, de contrato. Outras questões que já foram tratadas aqui, a hardship clause nos contratos internacionais, são as cláusulas previstas já para renegociação. Existe todo um mecanismo, cláusula no Brasil chamamos de escalonadas de negociação, que passa em obrigatoriedade algumas sessões de negociação, algumas até forma e mecanismo de escolha do negociador. Em seguida, passa-se para a mediação, depois, inclusive, a arbitragem, em último caso, se não for exitosa a negociação, tampouco a mediação. Então, essas cláusulas estão previstas em determinados contratos para quê? Para que se diga, devemos negociar. Levanta-se até, alguns autores levantam se um contrato empresarial poderia afastar, renunciar o disposto no artigo 307 do Código Civil, que é a revisão contratual pelo juiz. Poderíamos dispor no contrato o seguinte, este contrato não será revisto. Esta cláusula, ela faria com que essas circunstâncias que estamos aqui conversando, elas não tivessem qualquer aplicabilidade, porque as partes assim decidiram alocar o risco. São questões que hoje são trazidas cada vez de forma mais intensa. Alguns contratos em que são mais delicados, em que há operações de construção, em que se pretende, ou prestadores de serviço relevantes, em que se pretende a modificação. E aí, com base no artigo 317, busca-se o Poder Judiciário para essa modificação. Eu posso errar, mas afirmo que será muito difícil o reequilíbrio contratual preciso pelo Poder Judiciário em momentos de pandemia. Por quê? Porque aquele fornecimento de serviço ou aquela mercadoria, matéria-prima, ou seja lá o que for, fisicamente entregue, não há possibilidade do juiz reduzir, como foi feito em alguns casos para mensalidades escolares, em 50%, em 60%, em 70%. Por isso que essas cláusulas de negociação elas ganham tanto relevo, principalmente nesse momento. As circunstâncias existem, mas não necessariamente elas acarretarão na revisão em que as partes almejavam, porque não adianta a revisão se evidenciar apenas em prol de uma das partes.
Lembrando aqui que no 478, voltando aqui no 478, me passou, se a parte concordar, pode acarretar na não resolução, é o artigo 479. As partes equitativamente, e aí fala assim, réu, né, porque o objetivo do autor é que se demandou a excessiva onerosidade para a resolução. E aí o réu pode concordar na equitativamente restabelecer a prestação no valor acordado, e aí sim a continuidade se dará. É verdade. Fechando parênteses, voltando aqui já para a reta final. Contratos em que talvez a dificuldade se afigure maior ainda. O professor Antônio Monteiro falou nos contratos, nas cláusulas de hardship, eu traria aqui o contrato de build to suit, em que aquele prédio, aquele imóvel todo foi construído para determinada companhia que vai locá-lo por 20 a 30 anos em determinado valor. Trago aqui também um outro exemplo, o contrato de take or pay, em que há um valor fixo de fornecimento de algum produto, algum serviço, quais são as bases de modificação desse contrato. Isso deve ser analisado com muita transparência e boa-fé. Chegamos aqui à conclusão, no nosso outro encontro, o professor TPD e o ministro Severino, que, nesse momento, mais do que nunca, a transparência e a boa-fé elas devem falar muito alto. As partes devem dizer, devem mostrar, eu preciso rever, eu não tenho condição de pagar desta maneira. E a outra parte diz, não, mas as circunstâncias do contrato, o equilíbrio, o risco foi alocado, e você deve pagar desta maneira. E a resposta é a seguinte, muito bem, então, o meu caminho seguinte é a próxima porta. A próxima porta chama-se insolvência. E na insolvência, nem eu produzirei mais e nem você terá o seu prédio alugado por mim, locado por mim, sabendo-se que locação, dívida, o crédito locatício é crédito quirografário, ou seja, meu senhor, minha senhora, não receberá absolutamente nada no quadro geral de credores. Portanto, que surge o momento aí do último tópico, que é da negociação, ambiente de negociação. Não só para reequilíbrio contratual, me parece nesse momento que é o melhor caminho, é a melhor alternativa, ou então no âmbito da insolvência. Portugal tem, através do seu Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, o CIRI, a Espanha tem, a França foi a precursora, o livro 6 do Código Comercial, a Itália tem a lei nova desde o início de 2019, a Inglaterra está revisando o seu sistema de insolvência, em que cria-se um ambiente de negociação preventiva à crise da empresa. O Brasil não tem. O Brasil só tem a recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Foi elaborado um projeto de lei número 1397 de 2020, de autoria do deputado Hugo Leal, fiz parte dessa comissão que elaborou o projeto, em que estávamos idealizando a criação de uma negociação preventiva, um ambiente de negociação para quê? Algumas execuções são suspensas, a pessoa possa negociar, possa obter empréstimo, chamado empréstimo DIP, como nós falamos, ele ficará de fora lá de determinado concurso de credores ou não sujeito ao plano na recuperação judicial. Mas acontece, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje ele ainda tramita no Senado. O mundo todo assim caminhou, os Estados Unidos, através do seu CARES Act e tantos outros, criaram esse mecanismo preventivo de negociação. Por que eu termino com a negociação? Não quero entrar aqui na discussão se é um direito, se é um dever. Esse foi o título do nosso outro webinário. Se é um dever ou é um direito, é uma obrigação sob pena de abuso de direito. Mas sim, dentro do cenário existente, dentro das circunstâncias atuais, o reequilíbrio econômico do contrato para aqueles que se sentirem lesados será, sim, a negociação, será a renegociação. É o melhor caminho, através de muita transparência e muita boa-fé. Se não, podem partir, se o problema for o desequilíbrio subjetivo financeiro, para os mecanismos de insolvência, que aí, obviamente, esses mecanismos afetarão os contratos. Contexto contratual. Pura e simples, alguém tem que verificar a característica, fora do empresarial, há características de contrato de adesão. As pessoas estão tratando dessa renúncia junto com a cláusula de arbitragem, sendo que o nosso Superior Tribunal de Justiça já disse que se o contrato for de adesão,
a cláusula de arbitragem deve estar separada para ela ter validade, destacada, e a manifestação de vontade tem que ser também destacada. Portanto, estamos caminhando para quê? Que isso seja, sim, possível, mas dentro de uma sistemática maior, que é da boa-fé. E aí sempre haverá discussão quanto à boa-fé. E a segunda pergunta é quanto à intervenção legislativa. A gente está num momento muito intenso da intervenção. Voltamos a estudar a intervenção mínima, média e máxima do Estado. O Estado deve intervir. No âmbito da crise da empresa, muitos ressuscitaram o Lehman Brothers. O Lehman Brothers, deixá-lo quebrar foi muito mais caro do que tentar salvá-lo. O efeito gerado à economia, too big to fail. Hoje sou eu, amanhã é você, são os contratos escalonados existentes. Portanto, saber se a legislação, a intervenção do Estado, ela terá eixo objetivo é uma questão mais do ponto de vista jurídico, filosófico até. Agora, concordo, se é uma lei especial for feita, ela só não será cumprida se for declarada inconstitucional. Não podemos pura e simplesmente tentar, com argumentos interpretativos um tanto, algumas vezes, enviesado, e dizer com que, não, esse dispositivo aqui não é aplicável, não pegou. Não, sejamos técnicos, muito técnicos na aplicação das teorias revisionistas, porque, acima de tudo, o que se espera e o que se olha nesse momento é a segurança jurídica. Como vamos sair daqui com segurança jurídica? O mundo teve injeção em 2008, 2009 de quase 50 bilhões de dólares de dinheiro para investimento das companhias. Trabalhou bem, a segurança jurídica é respeitada. E agora? Nós precisamos de dinheiro para investimento, para a retomada da economia. Temos que respeitar a segurança jurídica. A lei tem que valer, interpretada de forma aqui muito correta. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos no limite do nosso tempo. Não sei se algum dos oradores quer levantar alguma questão relativamente à intervenção do outro. São todas questões tão densas, no fundo, que estaríamos aqui o dia inteiro. Foi um prazer. Será um prazer. Vamos repetir no ano que vem, Coimbra, pessoalmente. Eu só quero agradecer, professor Pedro Monteiro, professora Maria Inês Martins, a presença aqui, a alegria de estar junto conosco no IPED, eu faço parte do conselho acadêmico. Agradecer também, parabenizar a doutora desembargadora Cristiane Frota, desembargador Elton Lemes, sempre tão presentes aqui nos nossos encontros, né? É que é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer, foi um prazer enorme ter moderado este debate. Foi realmente enriquecedor. Tenho a certeza que quem assistiu a este debate ficou, com certeza, com muitas perguntas por fazer, que se realmente fosse uma sessão presencial, teríamos a oportunidade de ouvir essas questões e de responder a elas. Mas pronto, as coisas são o que são. Foi realmente, repito, um prazer estar convosco. Felicito-vos de novo em ambos pelas vossas importantes intervenções e quero felicitar de novo também a Associação de Estudos Europeus e o IPEJA, na pessoa, respectivamente, do professor Manuel Porto e do professor Rubinho, o professor Rubens Lopes da Cruz, e espero realmente que para o ano voltem a Coimbra, que estejamos aqui todos neste seminário de verão, já com a pandemia afastada, e que possamos todos aqui dialogar presencialmente. Um grande prazer, está encerrada esta sessão, muito obrigado a todos. Obrigado.